Fala pessoal, beleza? Vamos lá. Hoje eu trouxe para você aqui um conteúdo que algumas pessoas elas chegam para mim para perguntar e sempre falam: olha, eu queria saber se realmente é lucrativo, eu estou iniciando, eu quero saber se dá para lucrar, eu vejo potencial, mas eu não sei se dá para ganhar ou se realmente é só aquela velha enganação de sempre ou como é que a gente faz, né, para ter esse resultado. Porque eu realmente quero muito, né, ter essa renda extra, eu quero ganhar 100, 200 ou algo do tipo no futebol virtual, mas eu acredito que tá um pouco difícil, tá? Tá um pouco mais complicado e eu ainda não consegui. Então, o que é que eu quero trazer para você nesse vídeo? Primeiro, um questionamento. Segundo, eu quero te trazer aqui uma possibilidade, beleza? O que é que acontece? Qual que é o questionamento que eu quero fazer para você aqui? Hoje, o futebol virtual, ele é baseado, né? Você vai ter aqui históricos em placares anteriores, em resultados anteriores, e como eu sempre falo, toda ação passada gera uma reação futura. E isso é exatamente o que acontece dentro do futebol virtual, tá? E hoje, nesse exato momento, as ligas elas estão aqui operando de uma forma até um pouquinho mais under, algumas só a Premier aqui que estava melhor de operar, mas ainda assim estava uma liga um pouquinho mais complicada de fazer entradas. Mas o que é que eu quero trazer aqui para você? Com relação às ligas em específico, tá? Com relação às entradas, com relação ao que você pode fazer dentro desse mercado, a primeira coisa que eu quero te trazer, né, o primeiro questionamento é: você está apto a fazer esse investimento e essas entradas diariamente a ponto de não só ter o recurso, mas também ter o conhecimento necessário? Isso aqui é um primeiro questionamento simples, mas isso aqui vai fazer uma diferença muito grande. Porque muita gente entra dentro desse mercado, se aventura dentro desse mercado, ainda sem muita experiência. E eu estou falando isso por experiência, tá? Porque isso que eu estou te falando é uma coisa que eu mesmo já fiz. Então, o que acontece? Se hoje eu entro dentro desse mercado sem experiência, eu não vou conseguir distinguir muita coisa, eu não vou conseguir ter percepção de muita coisa. E por esse motivo eu acabo entrando, fazendo entradas, por exemplo, que não tem nada a ver. Eu vou lá na internet, né? Eu entro no YouTube, vou procurar um padrão, que é o que todo mundo faz. E aí eu vou lá, encontro o cara falando sobre o padrão matador, aquele padrão que está batendo e está sendo simplesmente incrível na assertividade, mas eu não consigo aplicar. Aí eu faço, dá certo uma vez, faço duas, dá certo outra vez, e aí na terceira vez que eu vou tentar o negócio não deu certo. O que foi que aconteceu? Então, só para você ter uma ideia, eu estava esperando essa partida aqui começar, mas muito provavelmente essa é uma partida que deva sair aí mais de 3 gols, eu acredito, tá? Mas assim, vamos continuar aqui o nosso papo e aí no decorrer a gente vai acompanhando. Mas caso não, e aí eu já explico para você o que é que pode acontecer. Quando você tem essa perspectiva sobre o mercado, essa visão sobre o mercado, o que é que vai acontecer? Você começa a visualizar melhor os resultados, aquilo que pode acontecer. E com isso você consegue ter mais assertividade nas suas entradas. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma partida como essa, eu vejo o potencial que ela tem. E a partir disso, eu vou trabalhar o meu investimento. Ou seja, eu vou fazer as minhas entradas baseado no que eu acredito que pode acontecer. Se vai acontecer, aí é uma outra coisa. Mas, nesse caso em específico, o over, né, que seriam os 3 gols, bateu. 3.5 não bateu, né, que seria os 4 gols. Mas, nesse caso aqui, se eu fosse fazer uma entrada, eu não teria tomado um head, simplesmente pelo fato de que essa partida ela poderia bater o over 3.5, mas eu faria entrada em over e botaria uma moeda lá no 3.5, beleza? E o que pode acontecer aqui mais na frente é que talvez, né, as partidas iniciais, a partida 4 talvez seja uma boa partida para se ter aí um bom resultado. Mas vamos aqui acompanhar essas ligas, tá? Por quê? A pessoa ela chega para mim e ela vê assim o mercado, aí ela diz o seguinte: Flávio, eu quero ter esse resultado, tá? Eu quero chegar dentro desse mercado de futebol virtual, eu quero ter a minha renda extra. E o primeiro questionamento que eu faço é: você tem o conhecimento necessário?
Você tem a ferramenta necessária? Ah, o site de análise eu consigo aqui, ó. Eu tenho um site de análise. Show. Esse site de análise já é alguma coisa, tá? A segunda coisa é você saber o que tem que fazer com esse site de análise, porque se você não souber, não vai adiantar muita coisa, tá? Esse site de análise ele precisa ser a ferramenta que você vai saber utilizar, mas ele é só uma ferramenta. Sem o conhecimento é muito difícil, tá? É por isso, por exemplo, que quando eu passo as diretrizes lá do robô, né, do nosso robô de ambas, de over, as diretrizes elas são o quê? O conhecimento que em muitos casos falta para o iniciante para que ele não precise fazer entradas precipitadas. Entradas que talvez possam levar ele a tomar um head. Então, em muitos casos, enquanto o bot ele manda uma entrada e essa entrada dá head, o que acontece é que as pessoas que estão antenadas e que receberam as minhas orientações com as diretrizes, automaticamente elas conseguem identificar o que é uma oportunidade e o que não é oportunidade. E a partir disso, elas conseguem trabalhar muito melhor. Elas conseguem ser muito mais assertivas, entende? Então, o meu objetivo aqui é fazer com que você tenha essa possibilidade. É que você tenha a possibilidade de ser mais assertivo naquilo que você está fazendo. E quando você tem essa assertividade, quando você tem essa possibilidade de estar em um ambiente onde você tem o sinal, por exemplo, e também tem aquela parte mais importante que é o conhecimento. Isso faz com que você consiga ser lucrativo dentro do futebol virtual, porque é nesse momento que as coisas começam a fluir. Enquanto você só tem uma ferramenta, muita gente acha que ter um robô com 4 tiros, como o pessoal faz aí, 5 tiros, é aquele negócio, eu vou ter esse robô, então eu vou conseguir ter o resultado. Muito pelo contrário, ele é só uma ferramenta. Se você não souber o que tem que fazer a partir do que acontece, fica muito mais complicado. E é exatamente isso que eu tento te entregar com as diretrizes do nosso robô, de ambas, de over ou de over 1,5 ou over 2,5. Então, as diretrizes elas servem para isso, tá? E é por isso que quando eu falo aqui, gente, dentro do nosso robô, tá? Existe um momento aqui durante o mês em que a gente vai ter aulões ao vivo, tá? Então, esse aulão ao vivo é justamente para a gente estudar e trabalhar essas possibilidades. O que é que eu posso fazer diante dessa situação? Entende? Aqui, por exemplo, na Premiere, a gente teria que ter aqui um over acontecendo entre essas duas partidas. Vamos acompanhar para ver se vai bater, tá? Seria um over na 3 ou na 6, né? Não sei se está muito propício, mas a gente teria aí algo propício a acontecer por aqui, tá? Mais ou menos por aqui. Se fosse 3 tiros, eu colocaria essas 3, mas eu acredito que entre essas duas seria o ideal. Mas assim, tudo que eu estou te falando aqui é sempre baseado em um pouco de conhecimento que eu venho adquirindo aí com o passar do tempo, tá? Então, quando eu falo, essa partida aqui tem que bater, não é baseado em padrão, porque padrão, em muitos casos, ele não tende a funcionar. É muito mais relacionado a algo muito mais importante, que é o fator mais relevante, que é a análise. É você identificar se a linha ela tende a ser over, se a linha ela tende a ser under, enfim, tá? Essa é uma coisa que você tem que fazer. Por quê? Porque só assim você vai conseguir ter resultado dentro do futebol virtual e ser lucrativo de forma consistente, porque é isso que importa. É lucrar todos os dias, não é lucrar um dia, não é lucrar 2 dias e perder 5. Não, é ser lucrativo todos os dias. E para você ser lucrativo todos os dias, você precisa, tá? Você precisa ter esse ponto que eu considero mais importante. Qual que é o ponto, Flávio? O ponto mais importante está relacionado ao conhecimento e à habilidade de você saber o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Lembra da partida que eu falei para vocês? A partida 4, olha quanto é que tá. E muito provavelmente essa partida tem que sair 5 gols, tá? 4 gols agora. Essa é a da Sula, né? Que a gente falou um pouco antes, lá mais atrás. E agora, talvez venha aí o 5º gol, né? Vamos lá. Vamos ver se vai sair o 5º gol. Deixa eu acelerar aqui, que eu não tenho paciência não para ficar olhando isso aí em tempo real. 3-1, vai sair 3-1 mesmo?
é provável que saia o próximo gol, né? Mas às vezes não sai, né? Mas teria que sair alguma coisa assim, nesse sentido, de 3, 4 ou 5 gols. Ó, saiu um 3-1, show de bola. O resultado já aconteceu. A partir dessa partida aqui, vamos ver o que é que acontece, tá? A gente tá aqui aonde? A gente tá na Premier, né? Premier, beleza. Aqui, ó. Chelsea Leeds, vamos jogar? Show de bola, seria essa partida aqui. Eu já levantaria um pouquinho a minha orelha, porque eu já identifiquei algumas coisas aqui, principalmente possíveis sequências, né? Mas vamos acompanhar aqui, beleza? Acompanhar essa partida aqui, deixa eu dar uma acelerada, ver se vai ajudar em alguma coisa. 1-0 aqui, ó, show de bola. Esse é o Leeds. O Leeds ele faz um gol aí, às vezes goleia, às vezes não goleia nada. Mas enfim, olha só, tá de 1-1, hein, gente? Então pode ser que bata entre a 6 e a 9, né? Pode ser que a gente tenha aí o nosso resultado, assim como eu havia comentado para você no início. Olha só, já bateu. Então, gente, quando eu falo sobre saber o que tem que fazer na hora que tem que fazer, é isso. É você ter assertividade em cima daquilo que você se propõe. Mas para isso não é só aplicar um padrão. É você entender o que a partida anterior, o que a linha anterior, o que aconteceu nas linhas anteriores e ter ali uma perspectiva do que pode acontecer no futuro, entende? Então, quando eu penso sobre ser lucrativo no futebol virtual, eu penso assim, primeiro eu preciso ter o mínimo de conhecimento possível para que eu consiga executar o que é necessário. E agora a gente vai para o quarto gol, olha só, plau, quarto gol e talvez ainda saia o próximo gol, né? Vamos ver se vai sair um 3-2. Então, gente, vejam só, quando eu começo a unir essas duas coisas, por exemplo, quando eu recebo uma entrada lá do bot e eu sei identificar a possibilidade de resultado, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer, porque se eu sei que tem a possibilidade de bater, automaticamente eu vou fazer a minha entrada com muito mais assertividade, com muito mais segurança. E o que eu quero trazer para vocês é justamente isso, porque muita gente quer fazer a entrada sem ter uma noção exata de como funciona. E aí o cara vai lá, faz uma entrada, tá? E aí, às vezes ele vem aqui, ó, a odd era 2, a odd era 2 e pouco, 2,60 era essa odd aqui. Eu não vou entrar porque não vai bater. E aí o que foi que aconteceu? Bateu uns 5 mais. E tudo isso aqui, gente, é só um início, tá? É só um início. Inclusive eu deixei aqui embaixo na descrição o link dos robôs para caso você queira acessar, o link do grupo gratuito também da gente lá no Telegram e principalmente o nosso workshop gratuito que você vai poder acessar, tá? É só clicar no link aqui abaixo, você vai assistir já de imediato o nosso workshop sobre as armadilhas do futebol virtual. Então já vai dar uma clareada muito boa aí se você é iniciante, com certeza vai te ajudar a melhorar um pouco mais aí os seus resultados dentro do futebol virtual, beleza? Então, assim, basicamente, gente, essa é a minha visão, essa é a minha perspectiva sobre o futebol virtual, era isso que eu queria trazer para você e eu espero que você tenha gostado, tá? Eu espero que você tenha aproveitado ao máximo esse conteúdo e comece a refletir bastante sobre isso, beleza? Porque o meu objetivo realmente é fazer você pensar, não é ser uma mula que sai aí olhando padrão e não pensa em nada, beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente vai ficando por aqui e vamos se vendo aí nos próximos vídeos. Valeu!